esse processo dentro da Petrobras, ou muito, talvez até antes disso. Essas empresas, o senhor sabe se elas se ajustaram em detrimento de eventuais concorrentes de distribuição e fornecimento? Quer dizer, isso é para elas comprarem, para elas fazer compras. É isso que quer dizer a lei, o senhor sabe? Desculpe, eu não entendi a sua pergunta. Esse tipo de pergunta, a doutora está perguntando da lei, se enquadra na lei. Ele já explicou os fatos, doutora. O senhor também, excelência, chama de cartel o tempo todo, que não é cartel, que pode ser um ajuste de doutora, licitação. muito bem. Um dia eu peço para ele escrever um comentário sobre a lei de cartel e daí nós assistimos. As perguntas de fato, então, doutora, não sobre direito. Mas, excelência, eu estou doutora, as perguntas de fato e não sobre conceito jurídico, doutora. A Petrobras tem capacidade para impor preços? A Petrobras tem capacidade para impor preço? A Petrobras definia aquele orçamento daquele grau de variação que eu já mencionei, de menos 15 a mais 20. Em cima disso que era feita, vamos dizer, o orçamento da companhia. Esse cadastro que o senhor citou acima, antes da Petrobras, que continham as notas, ele chama Progef? Ou chamava na sua época, não sei? Eu não me recordo mais. Acho que possivelmente sim, mas não me recordo. Não sei qual é. Eu chamava sempre de cadastro da companhia, não me recordo. Quem tem acesso a ele, ele é manipulável? Eu não sei, eu nunca tive informação que ele tinha sido manipulado. Essa informação eu não tenho, porque essa área não era ligada a mim, era ligada à área, diretamente à área de serviço. Então eu não tenho conhecimento de detalhes dessa área. O senhor disse, numa das respostas, acho que a uma outra defesa, que às vezes empresas de outros que não tinham cadastro A, tinham cadastro B, poderiam ser incluídas. Quando isso acontecia, tinha uma justificativa no DIP, alguma coisa nesse sentido? Claro. Para incluir uma empresa que não estava lá em determinado ponto do cadastro, tinha que ter justificativa, e a comissão tinha que aprovar isso, e quando fosse para a diretoria, tinha que ser aprovado na diretoria da Petrobras. Antes de convidar, era aprovado o DIP? Com as empresas que iriam ser chamadas, é isso? Certo, era isso mesmo, tinha que ter aprovação na diretoria. Das empresas, não, nesse ponto não. Que tinha que ter aprovação era quando o contrato fosse feito. Nas empresas, não era a diretoria que aprovava, eu me equivoquei. Não era a diretoria que aprovava a lista de empresa, não. Tá certo. Foi equívoco meu aqui. O senhor disse também, em outros termos termos que o senhor assinou com o Ministério Público, que o percentual era ajustado dentro dos valores que, afinal, eram contratados, citando como exemplo que havia um ajuste entre o preço ofertado e contratado. Nesse contexto das licitações, houve competitividade também quando havia pagamento de percentuais? Não havia competitividade, porque já era um jogo de cartas marcadas, não tinha competitividade. Como? Nunca havia competitividade entre as empresas do cartel. Se você tinha as empresas do cartel e elas se combinavam entre elas, como é que você tinha competitividade? Não, eu quero saber se, pelo que o senhor se recorda, o senhor não se recorda de ter competitividade em nenhum desses Acho que a pergunta é se teve alguma licitação que furaram o cartel? Se alguma empresa furou o cartel, é essa a pergunta? Não, se teve licitações dentro da área dele que teve competitividade. Em geral, excelência, não furou obrigatoriamente. Não, dentro do cartel eu não posso dizer que houve competitividade, porque não houve. Eu mencionei hoje aqui de manhã, se a empresa chegou à conclusão que ela tinha que dar 15% de ganho para ela, fora o que tinha que pagar para outros agentes. Se essa empresa tivesse uma competitividade, talvez não fosse 15, fosse 12, quem desse o menor preço, fosse 10. Eu não tenho como afirmar isso aqui. Tá. O senhor já disse que o senhor não tem um controle sobre o que recebeu das obras. Não tenho, nunca tive. Então, o senhor não tem em relação a Galvão e nem sabe de valores recebidos da Galvão por conta de uma determinada obra? Não tem. Isso aí, quem fazia esse controle era o Zé Janene e depois o Alberto Youssef. No termo 39, eu posso ler aqui para o senhor, ficou uma frase que, ao meu ver, solta, dizendo que a Galvão se sagrou vencedora mediante acerto com os demais participantes do cartel. O senhor se recorda a que certame o senhor está se referindo, ou se o senhor se recorda em algum certame especial que isso tenha ocorrido?
Não tenho como lhe confirmar aqui, no meio de mais de 100 licitações, eu não vou lembrar desse aí especificamente, eu não tenho como me lembrar. Então, o senhor nunca se ajustou com o Ayrton em especial, com a Galvão em geral, sobre valores para ela se sagrar vencedora? Esses valores, mencionei aqui de manhã e estou reiterando, os valores eram sempre conduzidos pelo José Janene e pelo Alberto Youssef. Não, tudo bem, Paulo, é só para entender. O senhor nunca conversou com a Galvão ou com o Ayrton sobre um acerto em especial? Que eu me recorde, não. Que eu me recorde, não. Pode ter ocorrido, eu não estou me recordando de fatos de 7, 8 anos atrás. Que eu me recorde, não. Oferecer algum benefício para Galvão lhe pagar alguma coisa? Não. Também nesse termo 35, o senhor disse que teve um contato com o Ayrton. O senhor está falando de um encontro em especial? O senhor teve vários encontros com ela? Tivemos muitos encontros, porque tinham várias obras que a Galvão conduzia e tivemos então muitos encontros do andamento das obras, de posicionamento em relação a algum atraso de obra, etc. Como eu tinha também contato com várias outras empresas em relação ao desempenho dos contratos, embora o gerenciamento do contrato não fosse da minha área, mas obviamente que eu tinha interesse que o contrato fosse executado de maneira mais rápida possível, com qualidade necessária para a entrega da obra. Tá. Então tive muitas reuniões com o Ayrton. E nessas reuniões com o Ayrton, nunca o senhor falou em vantagens, ou ofereceu, ou pediu? Não. O Ayrton lhe ofereceu alguma coisa ou lhe pediu alguma coisa nessas reuniões? Não, porque isso era discutido com o José Janene e depois com o Alberto Youssef, não era discutido comigo. Uhum. Dentro desse contexto do senhor ajudar as empresas, ou ajudar os entes políticos, o senhor se recorda, o senhor disse que a Galvão foi convidada para uma licitação, não sei se foi para mais, mas o senhor não sabe especificar. O senhor ajudou em alguma outra coisa ou fez alguma coisa? Para a Galvão em especial? Não, a ajuda foi participar da licitação. Tá. Quando o senhor prestou os termos de colaboração, toda vez que o senhor teve lá, o senhor teve, são 74 termos, toda vez foi escrito tudo na sua frente, o senhor leu todos, ou teve um recorte e cola daquelas partes iniciais e finais, onde sempre parece repetido? Ou toda vez o senhor repetiu a mesma palavra? De uma forma praticamente todas as vezes eu repeti a mesma coisa. E foi digitado do zero todas as vezes? Não, algumas vezes teve, vamos dizer, o início que era comum a todos os depoimentos, algumas vezes foi repetido, mas depois foi lido por mim, foi lido pelo meu advogado na época, e tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal, lido na íntegra antes de ser assinado cada documento que foi prestado depoimento. O senhor sabe se a Galvão tinha cadastro A, B na Petrobras? Não lembro isso. Não me recordo mais, não tenho lembrança disso. Consta dos autos que isso se deu em 2007, tá? O cadastro A. O senhor sabe por que ela não foi convidada para a Renest, para as obras da Renest, as obras importantes da Renest? Não me lembro. Não foi nenhum pedido feito nesse sentido para pô-la ou excluí-la? Eu não me lembro, doutor. Não tenho recordação desse fato. O senhor disse de manhã também aqui, que é um pouco diferente do que outros colaboradores falaram, sobre uma lista. O senhor disse que nesses 8 anos o senhor recebeu umas 3 vezes. No máximo. E a lista era com os mesmos nomes? Nunca teve nada novo, ou tirado, ou posto? Não. Se teve, eu não me recordo, mas não tenho lembrança aí, não posso lhe afirmar isso. Quem constava da lista, não posso lhe confirmar.
Dessas listas, só para um esclarecimento, então, aproveitando esse gancho, o senhor lembra em que circunstâncias específicas, para quais licitações que eram, para quais conjuntos de obras? Não me lembro. Essas listas me foram entregues ou pelo Ricardo Pessoa ou pelo pessoal da Odebrecht, mas eu não tenho condição de me recordar que obra que seria, eu não tenho essa condição. Mas essas listas eram para uma obra específica ou para várias? Não, era para obra específica. Mas eu não tenho como me recordar de qual obra que seria, eu não tenho como saber. O senhor se recorda se eram próximas essas datas dessas 3 listas, já que são para obras específicas? Não me recordo. Essas notas que o senhor falou que as empresas tinham, a gente tem conhecimento que tem mesmo, elas são fruto de corrupção também de algum funcionário ou elas são corretas, baseadas em quesitos técnicos dessas empresas? Eu nunca escutei na minha vida toda de Petrobras que tivesse algum problema na execução do cadastro. Mas, como eu lhe falei anteriormente, essa área não era subordinada a mim, então eu não tinha muito conhecimento dessa área. Mas eu nunca escutei, em 35 anos de Petrobras, que o cadastro tivesse algum problema. Nunca escutei, dentro da companhia. Tá. O senhor também já disse aqui que o orçamento base era elaborado em cima de critérios técnicos, por técnicos qualificados. Eu gostaria de saber, dentro desse contexto, qual era o BDI? Porque os preços, o senhor disse que eram preços de mercado, tinha parte de dólar, tinha toda uma composição aí de custos e os projetos eram básicos. Mas tem custos indiretos que de empresa para empresa variam. Como que a Petrobras calculava um BDI que servisse a todas as concorrentes? A Petrobras nunca soube qual é o BDI de cada empresa. Cada empresa tinha seu BDI, cada BDI, em termos de cada obra, podia ser diferenciado. Né? Você pode ter um BDI numa obra de um valor, de outra de outro valor. Agora, como tinha essa faixa bastante larga, de menos 15 a mais 20, qualquer BDI se adaptava dentro dessa faixa. Então, vamos dizer, se você tinha orçamento básico lá e a empresa dava um valor que ficava dentro da faixa, vamos dizer que o valor do orçamento da Petrobras fosse X, e dava até 20% de X, ficava dentro desse contexto. Então, aí era um valor aceito. A Petrobras chamava a empresa para negociar, normalmente procurava reduzir o valor da licitação, e aí se fechava dentro dessa faixa. Mas nesse valor base já existe um BDI pensado pela Petrobras, não? Não é só insumos esse preço básico. Petrobras, vamos dizer, pode até colocar um BDI, mas ela não sabe o BDI de cada empresa. Nunca soube. Não, eu entendo né? Isso. Agora sim, podia ter dentro do orçamento já. Ou teria que ter? Eu não tenho condição de lhe afirmar com exatidão aqui, porque não era a minha área que fazia esse levantamento. Acredito que sim, mas não tenho como lhe afirmar categoricamente, porque não era eu que fazia, nem era a minha área que fazia o orçamento básico. Mas os orçamentos não eram aprovados pela área compradora, no caso que seria abastecimento? O orçamento não, porque ninguém da área compradora tinha conhecimento do orçamento a não ser no dia da licitação. Então esse orçamento era feito por uma equipe da Petrobras e era mantido a 7 chaves, e eu nunca, nem eu, acho que nem o diretor e nem o presidente da companhia tinha acesso a esse orçamento básico. Então esse orçamento básico não era de conhecimento da alta administração da empresa. A acusação também parte do princípio que tinha 3% pagos em todas as obras da Petrobras. O senhor afirmou aqui que nas obras do cartel isso ocorria, nas empresas que o senhor chama de cartel ocorriam. Mesmo naquelas obras que foram contratadas dentro do valor base ou abaixo desse orçamento base, existia propina? Eu não posso lhe dizer, abaixo do orçamento básico era raro acontecer alguma obra abaixo do orçamento básico. Né? Era bastante raro, com certeza deve ter uma ou outra, eu não posso precisar aqui porque eu não tenho mais lembrança disso. Mas, de um modo geral, com certeza todas tinham a propina. Então, mas o orçamento base não era pensado no preço possível de se fazer a obra? Quer dizer, ainda a empresa tirava mais 3% do seu bolso? Se ficava dentro da faixa até mais 20%. Não, eu estou falando quando é contratado dentro da faixa próximo ou abaixo do orçamento básico. Tá, vamos lá.
Tá certo? A gente está falando em 100, 120 e 85. Eu estou falando quando é contratado no 100, 101, 99. Sim, a Petrobras pode também ter algum equívoco no seu orçamento básico, e talvez tenha acontecido também algumas vezes. Eu não posso confirmar isso, mas o que eu posso lhe dizer é que dentro desse conceito, as empresas nunca perderam dinheiro em relação a isso, e segundo, sempre tinha um percentual. Podia ser que algumas vezes o percentual não era de 3%, era menos de 3%, que inclusive a Petrobras depois chamava as empresas para negociar. Então algumas vezes o percentual podia ser reduzido, não ser de 3%, ser menos de 3%. Mas que tinha sempre um valor a ser repassado, tinha. Tá certo. O senhor, em favor da Galvão Engenharia, o senhor acelerou algum procedimento licitatório para a empresa ou dispensou etapas necessárias, a correta avaliação da obra, inclusive projeto básico? Repito aqui, eu já falei da manhã. A parte de licitação não era conduzida pela diretoria de abastecimento, e a parte de projeto também não era conduzida pela diretoria de abastecimento. Então, agora, a Petrobras tinha conhecimento que os projetos não eram completos, mas houve uma decisão da companhia, ou seja, do seu presidente e de toda a diretoria, de conduzir os projetos, porque eram importantes para ter as refinarias mais adiantadas, deixar de importar gasolina e diesel, que o prejuízo para a Petrobras e para o Brasil era imenso. Então houve uma opção da Petrobras de fazer as licitações com o projeto não concluído. Isso não foi uma decisão de Paulo Roberto, nem foi de Renato Duque, não foi da diretoria como um todo. Então não houve aceleração por decisão de Paulo Roberto ou de Renato Duque, que quer que seja. Houve aceleração de projeto por decisão da diretoria executiva. Não, tudo bem. Estou só citando os termos da denúncia aqui. Isso também, se o senhor aprovou alguma comissão de licitação? Eu não aprovava a comissão de licitação, porque a comissão de licitação não era subordinada a mim. Eu não tinha como aprovar a comissão de licitação. Sr. Paulo, não adianta você ficar bravo, foi o promotor que disse isso, procurador. Não, eu estou esclarecendo. Compartilhou informações sigilosas ou restritas com a Galvão ou com outras empresas? Eu, pessoalmente, não. Tá. O senhor excluiu a Galvão de algum certame para beneficiar alguma outra empresa, ou incluiu a Galvão? Inclusão foi incluída. Perfeito, mas o senhor não já se respondi. De qual? Como? O senhor não se recorda em qual? Não me recordo em qual. Agora, exclusão, eu nunca excluí a Galvão de nenhuma obra. Tá. Deixou de observar normas internas de controle de avaliação que deveria ser feito pelo departamento jurídico ou pelo conselho de administração? O conselho de administração não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Os assuntos de licitação e de aprovação de contrato, de aprovação de assinatura de contrato, não vai ao conselho de administração. Isso é decidido no âmbito da diretoria executiva. Não tem participação do conselho. O senhor contratou, permitiu que contratasse diretamente ou de forma injustificada alguma obra com a Galvão? Vou repetir aqui, a contratação não era da minha área, a contratação era da área de serviço. Que eu tenha conhecimento não respondendo pela área de abastecimento, mas pela área de serviço, que eu tenha conhecimento, não. Tá. O senhor facilitou a aprovação de algum aditivo em favor da Galvão? Não. Merece aqui até um esclarecimento. O aditivo, quem negociava esse aditivo era o gerente da obra. A gente vai chegar lá. O fiscal da obra, o gerente da obra, negociava o aditivo. Depois encaminhava para o diretor de contato da área, que era o diretor da área de serviço. Quando os valores eram substanciais, eu tomava conhecimento disso porque eu era responsável pelo orçamento. A partir desse momento, se estava todo mundo de acordo, esse assunto era encaminhado para a diretoria. E a diretoria que aprovava o aditivo. Tá certo. A denúncia também acusa o senhor de ter assumido o compromisso de se omitir no cumprimento de deveres inerentes ao seu cargo e de, se necessário, praticar atos comissivos no interesse das empresas do suposto cartel. Eu gostaria de saber se o senhor assim agiu alguma vez no interesse da Galvão. Não, houve ação da minha parte em relação às empresas todas do cartel, que eu tinha conhecimento das empresas do cartel, e fiquei calado, consenti com o que estava acontecendo. Esse eu errei. Houve erro da minha parte de ter consentido com uma coisa que não estava correta. E a Galvão estava no meio desse bolo do cartel. O senhor disse no seu termo de colaboração número 1 que a falta de concorrência efetiva fica sempre no limite daquele admitido pela empresa contratante, que assim se estabelece o canal de desvio dos recursos públicos para os grupos políticos dominantes de cada setor ou diretoria da empresa. O senhor confirma, é isso que acontecia quando o senhor diz
que o senhor se omitiu na... Em relação eu sabia do cartel e fui omisso, errei. O meu erro foi esse. Existia, de fato, uma falta de concorrência e os limites ficavam no teto? Ou isso não era dessa forma? Eu estou colocando entre aspas. A frase do senhor é: a falta de concorrência efetiva fica sempre no limite daquele admitido pela empresa contratante. Que assim se estabelece o canal de desvio dos recursos públicos para os grupos políticos dominantes de cada setor da diretoria da empresa. Fecha aspas. Você já explicou, né? Eu já expliquei. Como tinha o cartel... Não tem concorrência. É isso que eu queria saber. Isso que como tinha o cartel, não existia concorrência. Eu já repeti aqui, mas vou lhe explicar, vou colocar de novo. Se as empresas esquecem o envolvimento... Doutor, o senhor já não precisa? Respondeu. Não, tá bom. Não. Segue. Mais perguntas? Não, tem várias outras, Excelência. Eu tenho 20 e tantas páginas. Eu estou na 15ª. O senhor vai ter que ter um pouco de paciência, me desculpa, mas assim, é bem importante essa... Então, sem perguntas repetitivas, doutora. Não estou sendo, eu estou sendo bem pontual nas coisas da Galvão, Excelência, mas se eu quiser indeferir algumas, só constar que está indeferida. Prossiga, doutora, com as perguntas. Dentro desse contexto, pode afirmar que em todos os contratos abaixo do orçamento não teria superfaturamento dos consórcios? Ou mesmo abaixo do orçamento tem superfaturamento? O orçamento da Petrobras é um orçamento base. Não necessariamente tinha que coincidir com o orçamento da empresa. Então a Petrobras podia ter um orçamento lá que ela tenha feito uma avaliação que podia ter sido superior ao que a empresa ofereceu na sua proposta, mesmo ela considerando os valores já a serem desviados. Então, vamos dizer, quando você faz um orçamento desse, tem que se entender que a complexidade de um orçamento desse é gigantesca. Você vai fazer uma unidade de uma refinaria, vai fazer uma refinaria inteira, vai fazer uma plataforma, nós estamos falando aí de, às vezes, milhares de itens de orçamento. Isso é muito complicado, muito elaborado, então pode ter ocorrido. Tá. Eu vou deixar com o senhor Paulo, uma tabela, que são as 14 obras que a acusação diz que houve corrupção. Dentro desse contexto do cartel por parte da Galvão, elas estão na ordem que eu vou fazer as perguntas para o senhor, e ela é o evento 163, ela já está juntada aos autos? Eu gostaria que o senhor desse uma olhada, por favor. O senhor pode ficar com ela, que não precisa ter uma cópia. Pois não? Qual a pergunta? Eu queria saber se em relação, se o senhor foi comunicado pela Galvão ou por alguma outra empresa de que a Galvão se sagraria vencedora no contrato Ilha d'Água em 5 de 2007. Não, eu nunca recebi nenhuma informação de quem seria a ganhadora da licitação. Tá. Eu sabia que as empresas que iam participar da licitação, mas nunca chegou para mim, essa licitação vai ser empresa A, B, C, isso nunca chegou para mim. Essa obra foi orçada em 11.957.394 e foi contratada por 12.716. Isso dá 11% a menos do que o teto máximo. A segunda colocada foi a Multitec e a terceira foi a Ingecamp, que, segundo consta, não fariam parte do cartel, ou fariam? Não tive conhecimento que a Multitec e a Ingecamp faziam parte do cartel, nunca soube disso. Então, dentro desse contexto, pode afirmar que não houve competitividade aí, já que a segunda e a terceira colocada não eram do cartel e preço? O que eu posso só lhe dizer é que nunca tive conhecimento que a Multitec e a Ingecamp faziam parte do cartel. Essa informação eu nunca tive. Tá. Alguém prometeu pagar valores indevidos ao senhor ou pessoas por senhor indicados em decorrência dessa obra? Eu vou ser repetitiva, mas eu vou fazer uma a uma das perguntas. Eu não sei lhe responder. Tá. Eu sei que eu nunca tive nenhuma informação que a Multitec e a Ingecamp fariam parte do cartel. Doutora, algumas perguntas vão ser repetidas para todos os contratos? Não pode já fazer para todas? Para ele responder em relação a todos? Cada uma tem uma especialidade. Mas ele está falando que para todos a resposta vai ser a mesma, só para poupar nosso tempo de todo mundo. Uma sugestão, porque ele mesmo já afirmou que a resposta vai ser a mesma para todos. Então, não é desgastar. Eu já perguntei um por um das obras no Não, mas eu estou perguntando de uma outra maneira, né? Eu estou perguntando nos termos da denúncia. Um esclarecimento do juízo aqui que me ocorreu. Nesses casos o senhor mencionou que nesses contratos das empresas cartelizadas havia o pagamento dessa propina acertada, mas quando participavam na licitação só empresas cartelizadas ou quando quem ganhava era uma empresa cartelizada? O senhor saberia me dizer se, por exemplo, nesse caso que foi colocado pela doutora,
Participou a Galvão e participou outras 2 empresas. Eu não sei, eu não tenho essa informação para lhe dar. Não sei lhe dizer. Porque aqui tem empresas que nunca soube que pertencia ao cartel. Então, eu não tenho não tenho condição de lhe informar se a Galvão aqui tenha pago alguma coisa em relação a desvio. Não posso lhe afirmar, não tenho esse conhecimento. Então, excelência, eu vou fazer uma por uma, o senhor vai me dar licença, tá? Porque ele não tem como afirmar, de repente ele lembra de alguma que tem, favorece a acusação, de repente ele não sabe de nenhuma, a gente não tem prova para condenar. Vamos lá. 3.2. Né? O senhor foi comunicado pela Galvão ou por alguma outra empresa de que ela sairia vencedora no terminal Ilha d'Água, Muros, licitação de 5? Não, isso ele já respondeu, doutora. Nenhum ele foi comunicado. Então a questão se limite à questão da propina aí, doutora. Senão não tenho todo o tempo do mundo para ficar atendendo também a caprichos da defesa. Não são caprichos, São caprichos, doutora, são caprichos. Não, excelência. Doutora, a pergunta, senão eu vou cortar então. Essa obra foi orçada em 11.500.000 e foi contratada por 12.639. Ou seja, 8,44 menos do que seria o teto. E a segunda colocada é a Carioca e a terceira colocada é a Multitec. Segundo consta, também não era, como o senhor disse, não sabia que foi. Desse dentro do contexto, teve competitividade nessa certame? Ou não teve? Essas outras empresas aqui, vou repetir, Multitec, Carioca, Conenge, eu não soube nunca que elas pertenciam ao cartel. Agora, o senhor sabe que teve competitividade nesse certame, tendo em vista essas convidadas e essas primeiro, segundo e terceiro colocado? Está aqui que o orçamento da Petrobras, estou lendo a sua tabela, eu não tenho esses números de cabeça, jamais poderia ter. Esses números eles estão no processo. Sim, está aqui que o preço estimado foi 11, apresentou a Galvão uma proposta de 13, e parece que o valor contratado foi 12.600. Então, não foi segundo o número que o senhor falou aí, foi 8%, está aqui, 8,44%. Menos do que o máximo. Então, um valor razoável. Agora, eu não posso dizer se teve alguma... a Galvão aqui prestou algum auxílio financeiro para políticos. Essa informação eu não tenho como dizer. Nem se o senhor recebeu em relação a essa obra? Não, porque eu nunca, no meu caso lá, dos recebimentos, nunca foi carimbado. Isso é dessa obra, aquilo é daquela obra, aquele outro. Isso quem fazia esse controle era José Janet e depois Alberto Youssef. Não era eu que fazia esse controle. Tá. Na seguinte... Foi orçado em 5.691.000, fechado por 5 Essa obra aqui, essa obra não é da minha área. Não é da sua área? Bahia de Angra não é da minha área. Tá. Isso aqui é da área da Transpetro. Então, em relação a isso, também o senhor não recebeu e não... Não sei de nada, porque não é da minha área. Não sabe de nada. Isso aqui eu não sei de nada. Tá bom. Na 3.29, porque eu só estou fazendo... trocado pela denúncia, porque eu estou fazendo por data, tá? O senhor foi comunicado, o senhor disse que não foi, que isso agrediria da terraplanagem da Reneste. O senhor se recorda dessa Recordo, obra? E houve pagamento nesse contrato. Tá. O senhor se recorda se foi avisado por alguém da Galvão ou que a Galvão ganharia dentro do consórcio? Doutora, essa pergunta novamente não. Não, do consórcio, nós vamos ganhar tempo, é num doutora. consórcio, excelência. Essa coisa é no consórcio. Quero saber se alguém do consórcio, se alguém trouxe essa notícia para o senhor. Não, doutora, essa pergunta está indeferida. Ele já respondeu mais de uma vez sobre essa questão, que não foi trazido quem venceu a licitação em todas as obras. Nós vamos ter que ouvir a pergunta em toda a obra novamente, doutora? Tá. O tempo do juízo não está à disposição da parte também, doutor. E tem os seus colegas também aqui aguardando, também o Ministério Público. Esse contrato foi 21,89 a menos que o teto máximo, quer dizer, ele está menos do que foi pedido. E a segunda colocada e a terceira também era Almeida, CR Almeida e Stacom. Essas empresas eram do cartel? Nunca ouvi falar que eles particiam do cartel. Participa Camargo, Norberto Odebrecht, Queiroz Galvão, eram do consórcio, eram do cartel. Sim, mas a segunda e a terceira colocada aí foram empresas que, em tese, não pertencem ao cartel, é isso? Eu nunca ouvi falar que CR Almeida e Stacom pertenciam ao cartel. Eu pessoalmente não sabia. Nunca soube disso. Tá. Em relação a essa obra, o senhor Ayrton, alguém da Queiroz, entregou algum dinheiro? Ou foi dito por terceiras empresas que eram dele? Não era carimbado? É isso mesmo a resposta? Esse valor, quando era entregue ou para o Zé Janene ou para o Alberto Youssef, não era entregue para mim. Tá certo. Mas esse contrato o senhor mencionou que teve propina, que o senhor se recorda? Sim, recordo que teve. Terraplanagem teve. Então, o senhor se recorda que quem pagou a propina foi o consórcio,
foram as empresas em particular? Eu não tenho essa informação. Não tem essa não informação. sei. Tá, ó. Vou fazer uma interrupção aqui do tamanho do áudio.